A festa de formatura deveria ter sido o momento mais glorioso da minha vida. Afinal, aos 22 anos, eu não só havia conquistado o diploma com esforço, mas também construído um negócio lucrativo do zero, enquanto muitos da minha idade ainda dependiam da mesada dos pais. A chácara em Somache estava impecável, como saída de um catálogo de decoração, cadeiras brancas alinhadas sob luzes quentes, mesas cobertas com toalhas azuis compradas na Leroy Merlin, o cheiro de frango assado e gratinado de queijo pairando no ar. Estavam todos lá, parentes que eu não via há anos, colegas de faculdade, vizinhos, até o meu antigo treinador do Diush, Vitor Petrovich, que me cumprimentou com um aperto de mão firme. Pela primeira vez, senti que cada noite mal dormida, cada final de semana sacrificado e cada festa que deixei passar valeram a pena. Mas bastou um brinde para tudo desmoronar. Meu irmão, Alexei, com aquele jeito arrogante de quem acha que é o centro das atenções, pegou o microfone. Eu esperava um elogio, uma lembrança da infância, qualquer coisa que soasse como afeto. Em vez disso, ele levantou o copo e solitou, com voz retumbante: "Vamos brindar ao nosso fracassado de família, que, por milagre, conseguiu se formar." O silêncio que se seguiu foi cortante. Alguns riram, constrangidos, outros congelaram, sem saber como reagir. Minha mãe, junto à churrasqueira, apenas acenou com a mão, como se dissesse: "Ah, é o Alexei, sempre brincalhão." Eu forcei um sorriso, mas por dentro revivia cada detalhe daqueles anos em que, enquanto eu trabalhava até tarde, ele pulava de emprego em emprego, vivia de promessas vazias e ainda tinha cara de pau de pedir dinheiro emprestado para pagar o aluguel. Aquilo não foi uma piada. Foi um lembrete cruel. Para ele, eu sempre seria o caçula sortudo, cujo sucesso não passava de mero acaso, por mais que eu suasse a camisa. Naquela noite, engoli a raiva, cortei o bolo e agradeci aos convidados como se nada tivesse acontecido. Mas quando a festa terminou e eu me senti sozinho no meu apartamento na periferia, olhando para os postes iluminados pela janela, uma certeza se instalou: eu não aguentaria mais bancar o salvador de um irmão que só sabia me humilhar. 3 dias depois, o mundo de Alexei virou de cabeça para baixo. Sem aviso, bloqueei todas as operações da conta corporativa do seu startup revolucionário, aquele mesmo que, segundo ele, seria um próximo unicórnio, mas que, na prática, era só mais um poço sem fundo de desculpas e prazos descumpridos. Encerrei o financiamento, dispensei a equipe de freelancers de Novosibirsk e deixei que ele enfrentasse as consequências sozinho. Quando acordou, deve ter levado um susto. Cartas bloqueadas, projeto paralisado, banco exigindo resolução de um conflito societário. As ligações começaram cedo, 8h12, 8h14, 8h17, todas caíram na caixa postal. Nas mensagens de voz, sua voz tremia entre a fúria e o desespero. Por que você bloqueou a conta? Por que os desenvolvedores pararam? Por que o site está fora do ar? Ele acusava-me de exagero, como se eu fosse o vilão da história. Não respondi. Que sentisse, pela primeira vez, o peso de suas próprias escolhas. Às 9h30, foi a vez da minha mãe ligar. Já sabia o que viria, Alexei havia corrido choramingar para ela. Ele está arrasado, filho. Vocês precisam conversar. Esse projeto é o trabalho de um ano inteiro. Falei a verdade, seca e direta, não financiaria mais quem me tratava como piada em público. Ela, é claro, minimizou: "Ah, mas foi só uma brincadeira. Você sabe como ele é." Quando não cedi, seu tom mudou. "Você está punindo a família toda. Não é só ele quem vai sofrer." Aquela frase doeu mais que o brinde de Alexei. Não era uma defesa, era uma cobrança velada. Eu deveria continuar no meu papel de irmão menor obediente, sustentando o irresponsável, independentemente do quanto ele merecesse. Ao meio-dia, tomei a decisão final. Fui até o apartamento alugado que Alexei dividia com a esposa, Natália, um conjunto modesto em um prédio de periferia, cujo aluguel eu pagava havia 14 meses, desde que ele jurou que dessa vez daria certo. Entrei sem avisar. Ele abriu a porta com olheiras, cabelo despenteado, camisa amassada. Natália, sentada no sofá com o notebook rodeado de papéis, parecia tentar salvar os restos do naufrágio. "Não vou sentar", disse. "A partir do próximo mês, o aluguel é problema de vocês." O silêncio que se seguiu foi eloquente. Ele balbuciou desculpas esfarrapadas: "Foi só uma piada." "Você está exagerando." No fim,
Jogou a carta da culpa, você está abandonando a família. Não discuti. Simplesmente virei as costas e saí. No caminho para o carro, não senti culpa. Não senti remorso. Só um alívio profundo, como se tivesse finalmente largado um fardo que carregava há anos. Pela primeira vez, a escolha foi minha e eu não iria voltar atrás. Se Alexei queria tratar meu sucesso como sorte, que aprendesse a lidar com o fracasso sozinho. Afinal, a vida não é feita só de brindes vazios. É feita de escolhas. E eu havia feito a minha. Mas se ele achava que isso acabaria ali, estava redondamente enganado. Na semana seguinte, meus pais ligaram com um convite irrecusável, um jantar em família. Todos devem estar presentes, disseram, com um tom que fingia leveza, mas soava como uma ordem militar. Não mencionaram que meu pai já havia conversado com Alexei. E quando a verdade veio à tona, o choque não foi só dele. Foi de todos. Eu sabia o que me esperava. A cena era previsível como um roteiro de novela barata, minimizariam o que ele fez, me chamariam de exagerado e tentariam me convencer a descongelar a conta e voltar a bancar seu apartamento. Mas uma parte de mim queria ver até onde iriam para se safar. Quando cheguei, a mesa já estava posta com um cuidado exagerado. Minha mãe tinha se superado, frango assado dourado, purê de batatas afogado em molho, suas torradas de alho que perfumavam a casa inteira. A luz da sala de jantar estava forte demais, como se estivéssemos em um tribunal. Meu pai, na cabeceira, segurava um copo de chá com limão e parecia mais sério do que nunca. Alexei e sua mulher, Natália, já estavam sentados, cochichando, mas se endireitaram quando me viram. Os primeiros 20 minutos foram de conversa fiada. Minha mãe perguntou sobre meu trabalho, depois pulou para os vizinhos. Meu pai mencionou um vazamento no telhado da garagem. Alexei tentou uma piada forçada sobre o trânsito na Yamasheva, mas o ar já estava pesado, como antes de uma tempestade. Até que minha mãe largou o garfo e soltou, olhando só para mim, não podemos deixar que pequenos mal-entendidos se transformem em grandes problemas. Não disse meu nome, mas não precisava. Continuou falando sobre como a vida é curta para guardarmos rancor, como todos erram quando tentam brincar. Antes que eu pudesse decidir como responder, meu pai bateu a colher na mesa com um estalo calculado, virou-se para Alexei e disse, você deveria ter pensado antes de abrir a boca naquela festa. Ele te envergonhou na frente de todos, e você teve sorte de ele só ter tirado seu dinheiro. A sala congelou. Alexei olhava para o pai como se não o reconhecesse. Minha mãe arregalou os olhos, como se ele tivesse traído o time. Natália baixou a cabeça, imóvel. Alexei tentou se recompor, recostando-se na cadeira. Era uma brincadeira. Ilha leva tudo muito a sério. Ele sabe que eu não quis dizer nada disso. Meu pai não deixou terminar. Esconder-se atrás de brincadeiras é o truque mais velho do mundo. Se você respeitasse seu irmão, teria pedido desculpas na hora, em vez de esperar até ele cortar sua mesada. Não gritou, mas o tom não deixava espaço para réplica. Minha mãe interferiu, inclinando-se para a frente como se não acreditasse no que ouvia. Assim que irmãos se tratam? Ilha sabia que era brincadeira e está fazendo tempestade em copo d'água. Virou-se para mim. Você foi longe demais. Alexei, sentindo o apoio, cruzou os braços e deixou que ela lutasse por ele. Em certo momento, até sorriu. Tudo ia conforme o plano, menos a posição inesperada do meu pai. Não respondi. Não valia a pena. Eles já tinham decidido, o problema era eu, porque me recusei a continuar no meu papel de salvador. Então, afastei o prato, levantei-me e disse que não me justificaria de novo. Enquanto caminhava até a porta, o silêncio na sala era tão denso que dava para cortar com uma faca. Pensei que fosse o fim. Que desistiriam depois da cena. Mas subestimei a determinação deles. 2 dias depois, Alexei e minha mãe se uniram para um golpe que não vi caminho. Uma jogada calculada para me forçar a ceder. E foi aí que a situação saiu do controle. Ao voltar de uma reunião com um investidor, vi uma Gazelle grande parada na frente do meu prédio, com a traseira aberta. Achei que algum vizinho finalmente estivesse se mudando, o casal do terceiro andar ameaçava ir para Sochi há meses. Mas quando me aproximei, o estômago revirou. Alexei estava de pé na traseira do caminhão,
dando ordens aos carregadores como se fosse o dono do pedaço. Natália segurava uma caixa de papelão com a palavra cozinha escrita à mão, com aquele sorriso tenso de quem tenta fingir que tudo está bem. Me aproximei devagar. Ele me viu e sorriu, como se fosse uma festa surpresa. Perfeito, você chegou na hora. Vamos começar a descarregar. Olhei para ele. Descarregar onde? Ele apontou para o meu apartamento. Sua segunda sala está vazia desde que você se mudou. Vamos ficar uns tempos, até nos acomodarmos. Não, disse, sem alterar a voz. Uma vez bastava. Ele riu, como se eu estivesse brincando, e virou-se para os carregadores. Podem levar. Fiquei na entrada do prédio. Não. Vocês não vão entrar. Natália trocou a caixa de lugar e começou a falar rápido. O proprietário não renovou o contrato de repente. Não tivemos tempo de arrumar outro lugar. É só por pouco tempo, nem precisa de registro. Somos família. Foi quando vi, atrás dela, o carro da minha mãe estacionado do outro lado da rua. Ela estava encostada no capô, braços cruzados, óculos escuros, observando tudo como um general que já sabe que venceu. Não era desespero. Era estratégia. Virei-me para Alexei. Isso não vai acontecer. Ele tentou apelar. Você é cruel. Temos um filho, não merece ficar na rua. Tem outros parentes. E se não tem, talvez isso diga algo sobre como tratam as pessoas. Minha mãe se aproximou, a voz afiada como uma lâmina. Você está virando as costas para seu próprio sangue. Se deixar eles irem embora hoje, vai se arrepender mais do que imagina. Respondi que meu único arrependimento era ter deixado tudo chegar tão longe. Depois, olhei para os carregadores. Se tirarem qualquer coisa desse caminhão, volta tudo de onde veio. Por conta dele. Eles se entreolharam. Um deles perguntou, baixo, se não seria melhor voltarem. Alexei praguejou. Natália ficou olhando para o chão. Depois de um longo silêncio, ele acenou com a cabeça. Recolheram tudo. Minha mãe não disse nada ao voltar para o carro, mas seu olhar prometia, isso não tinha acabado. Achei que fosse o fim. Que iriam resmungar e arrumar outro sofá para dormir. Mas naquela noite, às 23 horas em ponto, chegou uma mensagem no Telegram, você ainda vai se arrepender. Não respondi. 2 dias depois, entendi o que ele queria dizer. E não era sobre dinheiro. Era pessoal. Muito pessoal. Acordei com o celular vibrando sem parar. Pensei que fosse trabalho, um problema com um cliente, um fornecedor. Mas quando vi a enxurrada de notificações, o sangue gelou. Não eram e-mails. Não era trabalho. Eram redes sociais. Dezenas de chamadas perdidas, uma montanha de mensagens privadas e mais de 100 marcações. Pessoas com quem não falava há anos mandavam prints. Alexei tinha levado a guerra para o público. No VK, postou como se fosse um episódio de novela ruim. Meu irmão mais novo me expulsou de casa com minha mulher e meu filho, quando não tínhamos para onde ir. Ele me pintou como um monstro frio, um egoísta ambicioso que esqueceu suas raízes assim que o dinheiro apareceu. Cada detalhe inconveniente foi cuidadosamente omitido. Nenhuma palavra sobre o startup que eu bancava. Nenhuma palavra sobre o ano em que paguei o aluguel deles. Nenhuma palavra sobre o golpe da gazela. E, claro, nenhuma sílaba sobre como ele me humilhou na frente de todos no meu próprio aniversário. O post começou a ser compartilhado. Quando li, já tinha quase 60.000 visualizações, e os comentários haviam se transformado em um mercado de moralistas baratos. Alguns, os neutros, pressentiam que havia algo errado. Outros, amigos da família, vizinhos antigos da Dasha, parentes distantes que mal lembrava, deixavam mensagens do tipo: família não se abandona, sangue vale mais que dinheiro. Mas o que mais doeu foram as reações de ex-colegas de escola, pessoas que não sabiam nada da minha vida atual, mas claramente se deliciavam com o drama. Coisas como: parece que o dinheiro muda as pessoas. Não pensei que você fosse assim. Até o meio-dia, minha mãe havia deixado 3 áudios no WhatsApp, cada um mais furioso que o anterior. Ela não perguntou se alguma coisa daquilo era verdade. A história em si não a interessava.
O que a incomodava era apenas o fato de que aquilo envergonhava a família diante dos conhecidos e que eu era obrigado a consertar tudo. Foi naquele momento que decidi, chega de deixar Alexei controlar a narrativa. Na manhã seguinte, enviei uma mensagem: encontra-me em casa ao meio-dia. Quando ele entrou, com aquele ar de superioridade de quem já se via recebendo minhas desculpas, eu estava sentado à mesa da cozinha, com uma pasta preta à minha frente. Dentro, extratos bancários, contratos de empréstimo, comprovantes de transferência, cada pagamento daquela maldita renda, cada investimento no startup, cada despesa que eu havia coberto. Não gritei. Não fiz discursos. Apenas empurrei a pasta na direção dele e disse: se esse post não for apagado até o fim do dia, e se não houver um desmentido público, enviarei cópias desses documentos para todos que compartilharam, parentes, amigos, investidores, todo mundo. Ele sorriu, como se dissesse: não terás coragem. Mas então peguei o celular e mostrei o rascunho pronto da mensagem, com os scans dos comprovantes anexados. Seu rosto mudou. A autoconfiança evaporou. Naquela mesma noite, o post sumiu do VK. Sem uma palavra. Sem desculpas, sem explicações. Achei que fosse o fim, que finalmente tivéssemos chegado ao ponto em que ele recuaria. Eu estava enganado. Porque na semana seguinte fui eu quem fez o movimento que Alexei não esperava. Um movimento que não apenas fechava aquele capítulo, mas trancava a porta atrás dele para sempre. 7 dias se passaram sem um único sinal do meu irmão. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo seus posts irônicos de sempre. O silêncio era antinatural, como o ar pesado antes de uma tempestade. Eu o conhecia bem o suficiente para saber, ou ele estava de mal com a vida, ou preparava um contra-ataque em silêncio. Mas, pela primeira vez, isso não me importava mais. Já havia decidido o que fazer. Naquela sexta-feira de manhã, estava sentado no escritório de um advogado na Rua Baumana, assinando os últimos documentos para investir no projeto do meu amigo Kirill. Nos conhecemos ainda no 2º ano da faculdade. Kirill não era do tipo que implorava por atenção ou se fazia de vítima quando as coisas ficavam difíceis. Nos últimos 2 anos, ele havia construído uma plataforma tecnológica com o próprio suor, trabalhando em turnos noturnos em um depósito de marketplace para bancar o desenvolvimento. Toda vez que conversávamos, ele falava de trabalho, não de drama ou autocomiseração. Alguns meses antes, ele me perguntou se eu queria ser seu sócio. Na época, recusei. Meu dinheiro estava amarrado ao projeto de Alexei. Agora, meus recursos estavam livres. E eu queria investi-los onde realmente fariam diferença. Quando a tinta secou no contrato de empréstimo conversível, senti uma calma que não experimentava há meses. No mesmo dia, liguei para meu pai e perguntei se ele queria tomar um café. Sentamos perto da janela em uma cafeteria de Ponchiqui, e deslizei o acordo assinado na direção dele. Ele leu com atenção, guardou o papel e disse apenas: bom. Pelo menos isso vai para quem merece. Até o final do dia, minha mãe soube da notícia. Provavelmente, meu pai contou. E, claro, Alexei ficou sabendo também. Logo ela me enviou 2 áudios seguidos, ambos com o mesmo teor: eu estava humilhando meu irmão, apoiando um estranho em vez de ajudá-lo a se reerguer. Me chamou de rancoroso e disse que eu estava expondo Alexei como um idiota diante de toda a família. 1 hora depois, chegou uma mensagem dele: uau! Parece que você realmente enterrou a faca. Não respondi. Naquela noite, sentado em meu apartamento, olhando para o contrato com o nome de Kirill, entendi algo que deveria ter entendido anos atrás. Sangue não basta. Pode-se ser parente, ainda assim, não ser família. E quando isso fica claro, não há volta. Pela primeira vez, aceitei isso de forma definitiva. Quase um mês havia se passado desde que saí do apartamento alugado do meu irmão, desde que coloquei um ponto final e disse: acabou. As semanas seguintes foram diferentes, como se finalmente tivesse me livrado de um ruído de fundo que, sem perceber, sempre esteve presente em minha vida. Nenhum telefonema desesperado pedindo ajuda. Nenhuma mensagem irônica. Nenhuma tentativa de pressionar minha consciência através da minha mãe. O projeto de Kirill avançava mais rápido do que ambos esperávamos. Acabávamos de finalizar os testes beta, e os feedbacks foram suficientes para agendar uma reunião com um grande fundo de investimento.
Pela primeira vez em muito tempo, cada rublos e cada hora investidos pareciam valer a pena. Até que, na terça-feira de manhã, chegou uma mensagem de um número desconhecido. Verifique sua caixa de correio. Você vai achar interessante. L. Não fazia ideia de quem era L. Nenhuma foto de perfil, nenhum contexto. Mas desci até o hall do prédio, e lá estava, um envelope grosso, sem remetente, dentro da minha caixa. Dentro, prints de uma conversa de Alexei com 2 dos meus antigos contatos de negócios. Quanto mais eu lia, mais devagar virava as páginas. Meu irmão estava tentando convencer investidores privados a relançarem o projeto que um dia desenvolvemos juntos. Só que, na versão dele, a ideia era 100% sua. Meu nome havia sido apagado de todos os documentos. Ele chegava ao ponto de afirmar que ele mesmo havia desenvolvido e financiado os primeiros protótipos, aqueles mesmos que eu havia pago e encomendado através dos meus contatos. Pior, anexou os esboços originais. Minha propriedade intelectual. Não sabia quem era ele, mas o fato daqueles papéis terem chegado até mim dizia muito. Alguém do círculo próximo de Alexei, provavelmente. Alguém que finalmente cansou de vê-lo cortar caminhos e atirar os outros na lama. Não perdi tempo. No mesmo dia, encaminhei os prints para meu advogado por um mensageiro criptografado e fiz 2 ligações, uma para cada investidor que ele havia contatado. Contei toda a história, a origem real do projeto, quem pagou pelo quê, e o fato de que aqueles protótipos eram meus. Até o final da semana, os investidores cancelaram a reunião com Alexei e congelaram qualquer negociação. Pensei que ele ligaria furioso. Não ligou. Em vez disso, quem ligou foi minha mãe. Sua voz já começou cortante. Me acusou de estar destruindo o futuro do meu irmão, de estar acabando com ele justamente quando ele estava no fundo do poço. Não perguntou se era verdade. Os detalhes não a interessavam. O que a incomodava era apenas uma coisa: eu havia impedido que ele se agarrasse a mais uma boia. Respondi. É isso que acontece quando você queima todas as pontes e, depois, tenta roubar as tábuas dos outros para construir a sua. Na segunda-feira seguinte, Kirill e eu fechamos o primeiro ciclo de investimentos. Os mesmos que outrora ouviam Alexei com olhares de admiração agora colocavam seu dinheiro onde os resultados falavam mais alto que promessas. Naquela noite, servi um copo de vinho e me sentei à janela, observando a cidade iluminada. Foi então que uma verdade simples se cristalizou: meu irmão mais velho não havia mudado. Nem mudaria. A única diferença agora era que ele não tinha mais como se aproximar o suficiente para me arrastar de volta aos seus jogos. E eu não pretendia lhe dar essa chance. A história, porém, está longe de terminar. Fique conosco.